Salve! Como estão vocês, galera? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Pray Podcast, podcast evangélico mais abençoado do Brasil. Galera, estamos aqui mais uma vez fazendo a obra de Deus nessa gravação. Estamos aqui com um homem hoje brabíssimo, hein? Ele é grande e ele vem trazer o seu conhecimento para agregar em nossas vidas. Pessoal, desde já peço para vocês deixarem um like, que eu sei que vocês viram aí na thumb quem é o nosso convidado. Manda para o seu colega, manda aí para sua mãe, para o seu pai, que o assunto hoje aqui vai ser profundo e vocês vão ver. Com vocês, Sérgio Sass. E aí, tudo bem? Como vai, Kevin? Maravilha. Satisfação tá aí no seu podcast. Muito obrigado, meu Sérgio, por você ter vindo. Você está aqui conosco no Pray Podcast. Você dispensa apresentações, né? Todo mundo já te conhece, você é uma referência na música, já de longa data. É cantor, produtor musical, compositor, já foi aí de grupos musicais, carreira solo, também coral, né? Mais conhecido. E toda vez que eu vejo, irmão Sérgio, você nos podcasts, eu aprendo muito, cara. Vejo que você vai no profundo ali, já vi você em alguns podcasts aí, e de verdade, quem assiste a gente aí já sabe que eu nunca trago uma colinha. Eu tô sempre de mãos vazias aqui. Mas hoje eu trouxe porque quando você tá no local, a gente pode pegar colinha que é só aprendizado. Ah, obrigado, que isso. A gente às vezes não faz ideia, né, do que a vida nos permitiu acumular, né, de experiência, de conhecimento, né? E às vezes a gente não faz ideia, às vezes não, a gente não faz ideia disso, né? Então quando vou num podcast, daí tô conversando, ou até mesmo com um amigo ou com alguém, daí você vai acessando bancos de informação que você não tinha a menor ideia que estavam armazenados, né? Sim, sim. E é a estrada, né? É a observação contínua, né? É o aprendizado contínuo. Acho que isso vai do olhar de cada pessoa, né? Tem pessoa que passa por uma estrada e ela fica olhando o celular o tempo todo. Ela não absorveu nada. Ela não viu uma montanha, ela não viu uma nuvem, ela não viu um pôr do sol. Ela está no banco de trás do carro, numa serra maravilhosa, e ela está no celular. Ela não se valeu daquele trajeto. E a vida às vezes é assim. Às vezes a vida você está nesse trajeto que chama-se vida, né? E você não observa ela, você não tem o olhar do observador, né? Você não tem você não tem um olhar, você tá ali esperando chegar em algum lugar, que as pessoas chamam de felicidade. E ela fica viajando, se movimentando de um lado para o outro, o tempo todo, se movimentando, olhando o que ela ambiciona, o que ela deseja, vendo a vida dos outros, que é muito mais legal que a tua, e ela não aproveita a dela própria. Sim, essa é a fotografia do que a gente vê hoje na sociedade, e vai piorar. Cada vez mais nós vamos viver aleatoriamente e vivermos alienadamente a vida dos outros, a vida de quem a gente admira, de quem a gente ambiciona, e as nossas a gente está sendo colocada de lado. É interessante, né? É profundo. E aí quando você vai para um podcast desse, tem coisa que você observou, que está dentro de você, né? Sim. Que está ali dentro da tua observação, ou que você ouviu, né? Ou que você aprendeu a duras penas, né? Sim, com situações de adversidade, ou olhando a barba do companheiro do lado pegando fogo, e você aprende algo ali também, né? Então você tem essa observação da vida, né? Você tem essa observação do caminho, do trajeto. Porque a vida é isso, né? A vida é o trajeto. A vida é a continuidade do dia após dia, né? Do matar um leão a cada dia, né? Cada dia o seu mal, né? Diz a palavra, né? Basta cada verdade. dia o seu mal, né? E esse mal, ele não vem para te destruir, na minha opinião. Ele vem para te lapidar, né? Esse adversário, que as pessoas chamam de Satã, né? Satã, esse adversário, esse oponente, ele é uma ferramenta do próprio Hashem, né? O Senhor tem uma ferramenta, várias ferramentas,
para nos lapidar. É assim que eu vejo o todo, né? Puxa, Não é verdade. legal? Não é legal. Mas, às vezes, é necessário, né? Você tem a lei de semeadura e colheita, né? Que o espírita vai chamar de karma, né? Sim, sim. Você vai ter, né? Você vai ter essas nuances da vida, né? Do que você plantou, você vai colher, né? Aquilo que você tem cultivado é aquilo que você vai, né, poder se valer daquilo, né? Você tem depositado ali, você tem retiradas a fazer com lucros, né? Sim, Então é sim. interessante você pensar na vida desse jeito. E eu sou um aprendiz assim, cara, tenho alma de aprendiz, isso desde pequeno. E eu percebo olhando para mim que a cada ano que passa eu me vejo olhando para o Sérgio do ano passado, do ano retrasado, e me vejo um idiota, né? Eu olho pro Sérgio de 15 anos atrás, é um imbecil. Rapaz. Você olha pro Sérgio de 20 anos atrás, é um energúmeno, um imbecil, um idiota. Ô, louco. É, mas e esse lance, e esse cara que tá aqui, daqui a 10 anos eu vou olhar pra ele e vou falar, duas coisas com certeza eu vou falar, que eu era um tolo, e a segunda, que eu era feliz. Porque Sim, todo sim. conhecimento te tira de algum paraíso. Nossa, é forte, é forte. Essa frase é forte Tudo que demais. você conhece vai te tirar alguma coisa. Então, às vezes, a ignorância vai se tornar, de fato, uma partícula da felicidade. Quanto mais idiota, imbecil e tolo você for, mais feliz você é. Sim. Mais conformado você Nossa, é está. muito forte. Muito forte. Então, por isso que às vezes você querer aprender muito, querer saber de tudo, às vezes vai te deixando mais amargo, Te sendo mais triste, né? triste, Nossa, é verdade, hein? pragmático, negativo, né? Você vai ficando, né, dessa forma, que você conhece muito. É. Então é complicado, mas o conhecer, né, esse caminho, cara, na boa, é um caminho sem volta, eu acho, né? É o Sim, gato, sim. né, cara? A É, curiosidade matou o a gato. curiosidade matou o gato. Inclusive, tem um psicólogo que eu acompanho ele. Ele falou ele deu um ponto de vista dele. Eu quero comentar, eu quero que você veja se na sua visão faz sentido aí. Ele falou que no, no passado, na infância dele, ele tem mais ou menos a minha idade, né? A infância era diferente. As crianças brincavam, as crianças corriam e as crianças criam as suas comunidades ali. Você é amigo dos meninos da sua rua, né? Então, tem outras crianças que são amigos da rua deles. E aí você você tinha uma régua ali. Quem é o melhor no futebol? Ah, é o Filipinho que mora na casa ali. A sua régua é aquela ali. E aí você se baseia pela sua realidade. Aí, quando a gente olha para os dias de hoje, a gente vê que as crianças estão com o bendito de um celular na mão. Aí eles olham lá um menino que faz uma coisa com a bola que ninguém faz. Ele é um astro do futebol. E eles estão tendo acesso a isso. Só que ao mesmo tempo, tem um astro da natação, do canto, de tudo. Então, todas as áreas dele vai ter alguém que é melhor no celular. E aí a régua deles foi lá pra cima. Então, a criança não tem aquela. A criança se frustra, porque ela fala, não sou bom em nada, mas não é. É que a régua mudou através de um conhecimento que veio e que não Ai, deixa a criança ter um cara, parâmetro. é Você acha que é. muito boa leitura, verdade. Se você se alienar a isso, né, um comparativo, né, cara, você na internet você vai ter somente quem vai subir ao primeiro pódio, né, ou o cara que vai, de alguma maneira, são os extremos, né, Os ou o cara que é extremos? uma piada, ou o cara que é um fenômeno, né. É, Então, verdade. assim, você tem sempre o comparativo ali, sempre te deprimindo, vamos dizer assim, né. Sim, sim. É, cara, isso eu acho que deve ser, de alguma forma, deixado claro para as novas gerações, né? Que esse comparativo, ele não é saudável em algum aspecto. Em outro aspecto, ele é, na minha opinião. Porque ele faz com que você veja que o impossível é possível, no sentido assim, cara, isso é impossível de ser feito. Não, mas teve um cara que fez. Sim, Então eu sim. também posso, entendeu? Então É, você tem essa dualidade tem também, dois né? lados, né? É, Talvez seja legal o pai que acompanha bem, mas é difícil também o tempo, né, de um pai estar ali
Mas talvez com a devida... não sei. Devida orientação. Eu acho que essa dinâmica do monitoramento das redes sociais dos filhos, cara, eu acho, desculpa falar, cara, mas é uma tremenda dificuldade, assim, para não falar outra coisa, entendeu? Aham. Porque você vai ficar policiando aquele indivíduo. Eu acho que cara, é muito, eu acho que não é saudável Sim, sim. esse policiamento, entendeu? Essa neurose do policiamento, de tentar ficar vendo o que ele acessou, de tentar ficar vendo. É igual um casamento, é complicado, velho. Eu acho que você tem que, de alguma forma, partir do princípio de honra. O princípio de honra é você, de fato, ensinar, educar, mentorear, né? O seu filho para que ele estabeleça pilastras, estruturas na sua personalidade, na sua formação, que independente se o pai tá vendo ou não, ele sabe bem os seus limites, entendeu? Não é fácil fazer isso. Cara, é um baita desafio. É um baita desafio. Mas acho que esse, para, de alguma forma, manter o teu filho a salvo dessa selva digital, é o melhor caminho. Sim, Para sim. que ele estabeleça nele próprio, ele saiba quem ele é. É a estrutura da sua própria identidade. Pra ele Quem construir a eu sou identidade para dele, mim, né? quem eu sou para minha família, Forte. quem eu sou para o Senhor, quem eu sou, entendeu? Para minha sociedade. Eu tenho claro isso, né? Essa noção de identidade. A noção de identidade ela é tão forte que ela fez, por exemplo, uma cultura como a cultura de Israel permanecer por séculos. E você fez uma cultura, por exemplo, como a do negro, que está tentando se agarrar em alguma coisa e não tem. Por quê? Porque não escreveu os grandes feitos dos reis, das rainhas. Nossa, que forte. Entendeu? Meu Então Deus. você tem uma ruptura quando você é levado lá e quando você fala, o que você é? Sou afro. E aí esse afro, ele é descendente de quê? De escravo. Mas ele não tem uma referência real. Ele não tem uma referência da sua linhagem de fato. De sábios antigos da África, de grandes homens africanos, de grandes inventores. Cara, aquilo ali, a história de grandes triunfos, de grandes reinados ali, que foi tudo jogado pro nada. Morreu no esquecimento. Então você tem uma referência. Então hoje você tem, né? É até interessante pensar nisso, né? Porque você tem hoje uma cultura que tenta se agarrar a alguma coisa e não tem. Porque você tem uma cultura... O miscigenado, que ele é afro, geralmente ele não é de uma etnia só. Mas as pessoas não fazem a mínima ideia qual é a etnia que elas fazem parte e o que se tem de correspondência cultural disso. Porque você tem uma pessoa que ela é banto, o outro é Yorubá, o outro é Nagô, sacou? Sim. Tipo, e aí? Você é misturado. Você é tudo misturado. Quem vai ter noção? Eu tive noção da minha porque eu tenho acesso, por exemplo, vou para os Estados Unidos, fiz testes genéticos nos Estados Unidos. Que no Brasil eu fui enganado 2 vezes por um site que promete que vai te entregar o motoqueiro, fala que vai vir um motoqueiro lá para recolher teu material genético, os caras tomam teu dinheiro pelo cartão de crédito e nunca ninguém aparece. Meu Deus. E quando você tenta reportar eles, não tem nenhum tipo de contato. Sacou? Deus do céu. Porque o Brasil não é um país sério. Agora, quando você vai para a América, eu tenho noção certinha do meu banco de dados lá, toda a minha origem genética está lá, né? Sim. Alcança até 8 gerações pregressas, né? Então, Nossa, até 8 que gerações para incrível. trás, eu tenho noção clara do meu gene, né? Mas alguém, a massa pode fazer isso? Não pode. Você entendeu? Outra coisa, você tem uma dissolução, né? É dissolvido o contato com os avós, né? Seu avô, dificilmente, por exemplo, você não tem... Eu tive muito contato com meu avô, com minha avó. Mas geralmente as pessoas, cara, elas têm uma ruptura nisso. Você lembra do teu bisavô? Não. Você não faz a mínima ideia, cara. Pouco da sua avó. Entendeu? Eu conheci nem meu pai, velho, pra você ter ideia. Você entendeu? Quanto menos a família dele. Então, genética, historicamente, a informação que eu tenho foi transmitida para mim via oral pelo meu avô, sacou? Pela minha avó, falando dos ancestrais deles. Então, você vê como é dissolvido, é totalmente dissolvido.
né? Você tem uma tradição oral. É isso que levou a origem afro ser tão desconstruída. Porque a transmissão oral, ela vai deixar centenas de caracteres, de características, de histórias, de coisas sensacionais que vão se perdendo a cada geração. Qual que é a diferença da identidade do povo judeu, por exemplo? História. Os caras escreveram. Tudo escrito. Tudo escrito. Tudo, Embora tudinho. tenha muita coisa que seja narrativa sacerdotal, mas está ali escrito. Sim, E tem sim. coisa que você vai alinhar com o fato histórico e está batendo. Então você tem ali, qual a diferença de uma pessoa que se apropria de uma identidade, não, eu tenho uma linhagem, eu sou de tal tribo, você se porta diferente, cara. Você começa a ver a vida diferente, você começa a se portar de um jeito diferente. Você fala, não, isso eu não posso, eu sou de uma linhagem, eu tenho uma linhagem. Entendeu? Que é o que faltou pra referência. Jogou todo mundo dentro da senzala, né? Ah, é o afro, ela é escravo. Então a criança vai para a escolinha é os escravos, eu sou descendente de escravos. A cabeça dele tá de escravo. E morre por aí. Não, ele se comporta como escravo. Mas isso não parece ser algo pensado? Porque, assim, talvez seja uma teoria conspiracionista ou não, mas quando a gente olha lá para trás, que a gente via como é que eles guerreavam, vamos usar aqui, por exemplo, o Egito, eles entravam, destruía tudo, livro, escola, para eles não ter cultura. Sim. Quando virava a geração, eles não sabiam quem eram, perdiam a identidade. Não parece que hoje meio cara, que... se pensando isso, porque de alguma forma você tem o negro como uma massa de manobra, né? De uma intenção, a quem interessa que agora haja. Porque você tem dois tipos de afro. Você tem o afro que é a minha mãe, você tem o afro que é o meu avô, você tem o afro que é o meu primo, que é o cara que tá ali, que levanta 4 da manhã. Você tem esse afro que é o cara que trabalha, que é um cara da mão de obra, que é um cara que de repente ele tem uma vida dele que é uma vida dedicada ao trabalho, que é o cara que tá ali, que tá ralando, que tem um negócio próprio, que tá... Aí você tem o afro, que é o afro de abadá, de trança, é o afro que tá ali, que ele usa papete, ele usa rastafari, ele é um afro mais estético, que é a minoria. Sacou? Então você tem uma grande diferença na sociedade de quem é o afro, que é o afro estético, e o afro real, o afro de verdade. O cara que tem contato, a tiazinha que tá no ponto de ônibus e o maluco passa e leva o celular dela. Que toma um rodo, entendeu? Que tem que descer escadão em favela. Que pega 4 da manhã, tá no ponto de ônibus, sacou? Esse é o afro real. Sim, e tem o afro que é o afro estético. Entendeu? Que é o cara de abadá, que é o cara com o oclão, com o cabelão. Entendeu? Que é um afro que é vendável, né? Que é o afro comercial, né? O real mesmo, o maluco real mesmo, a verdade mesmo, cara, é a maioria. Entendeu? O afro que é o estético é o que vai pra Globo, é o que aparece na televisão. É o que vai influenciar ali, que vai influenciar. Não, vocês estão tendo valor aqui, ó. Olha só esse manequim. Sacou? E não é real. E não é. Não é real. Então eu concordo com você que é uma massa de manobra. Por exemplo, você pega o lugar onde os negros hoje, a maioria deles estão, né? Que são as periferias. Então você pega o preto que está na periferia, você tem lugares na periferia que a polícia não pode entrar. Então o Estado não entra ali, certo? O que quer dizer isso? Então ali são as regras dos moradores, de quem vive ali. Você percebe que é muito sensível? Sim. Porque se você tem um lugar que eles próprios se mediam ali. Aí se você começa a perceber que é um lavar as mãos. Se matem, se droguem, as meninas fiquem grávidas com 13 anos, cria uma geração desconstruída, a próxima, mais fraca. Mais fraca, O professor não pode corrigir se você fala, nós vai. Não, é o jeito com que ele entendeu. Se comunica ali é o jeito com que ele entende quebrada. O idioma, isso. Não pode desconstruir isso. Então, o que você está fazendo? Você não força o aluno
a desempenhar um aproveitamento didático, pedagógico. Você não pode pressionar, você não pode cobrar uma tarefa, tá ligado? E aí o que acontece? Você tem uma próxima geração drogada e burra e desinformada. Sacou? E as meninas, elas são a marmita dos caras. Por quê? Porque ela tá ali, e ela vê o maluco passando de moto, é o traficante, é o cara que tem grana, que vai pagar noites pra ela, que vai pagar bebida. Ela se entrega, começa a usar tóxico, e daqui a pouco a vida dela passou. Mais Sacou? uma geração que Isso. veio E aí, se perdeu. aí vai perpetuando isso. É o George Floyd nos Estados Unidos. Eu conheço um Estados Unidos, eu conheço um Nova York, um New Jersey, uma Filadélfia, um Riverside. Eu conheço tudo aquilo ali antes de George Floyd e pós George Floyd. Então você tem, antes do George Floyd, você tem ali a coisa andando como uma engrenagem, você tem sim a opressão policial, você tem o monitoramento, você tem ali tudo acontecendo certinho. E você tem depois do George Floyd, que a pressão social e pública foi tão forte que a polícia tirou a mão. E o que aconteceu? Aumento de assassinato, de roubo, de estupro, de tudo que você imaginar, de gente drogada na rua. Foi 130%. 130%. Sacou? É muito. Eu tive lá agora no Queens, no Brooklyn, que eram bairros que, cara, o metro quadrado é caríssimo. Pra você morar lá, tá ligado? Everybody hates Chris. Sim, todo mundo sim. odeia o Chris, tá ligado? Ali é Brooklyn, isso, né? sacou? Eu tive no Brooklyn. Aí eu fui pro Brooklyn pra comprar uma guitarra de um cara que me levou dentro de um storage. E daí, quando eu cheguei no Brooklyn, cara, eu tive medo, eu nunca senti aquilo. Cara, já fiquei nos Estados Unidos ali, tipo, cara, Queens, de metrô, com mala. Cara, ninguém enche teu saco, velho. Agora, dessa vez que eu fui, foi até ano passado, cara, depois do George Floyd, a polícia tirou a mão, o negócio tá sem lei. Tá uma terra sem lei. Tá uma terra sem lei. E aí você sente a opressão, você sente o medo, você sente que aquilo ali é uma bomba atômica. E você tá ali e as pessoas estão vulneráveis ao quem tem mais... o mais violento vai vencer até que alguém mais violento que ele o vença, entendeu? Então você tá nessa dinâmica. Meu Deus. Porque não tem monitoramento, Cara. você não tem mais a mão equilibrando, que é o Estado, sacou? Sim, sim. Então o Estado tira a mão, vamos dizer assim, e aí fica a seu bel prazer. Só que isso vai levar à violência, à desigualdade. E quem Aí você sofre tem... é os... Então, eu concordo com você, porque aí você tem um problema sério lá acontecendo, que é o seguinte, que o governo americano ele dá um suporte pro cara que é dependente químico, sacou? Então ele tem um valor lá para ele não precisar roubar. Só que o que aconteceu? Você tem uma desconstrução da família tradicional, porque o cara ele passa o dia inteiro usando a sua química e a mulher que de repente tem que trabalhar. O dinheiro que ele recebe é só para manter o seu vício. Meu né? Deus, terrível. E a mulher vai e geralmente ela tem um trampo. Então o cara fica em casa fumando, cheirando e aplicando o que ele é viciado e a mulher sai para o mercado de trabalho. Então as crianças estão expostas àquele indivíduo como influência, como referência, entendeu? Meu Deus. É muito louco pensar dessa maneira, né? Onde um dominó vai derrubando o outro. E quando você vai pensando nessa estrutura para o Brasil, vamos trazer para cá de novo, você vai vendo que a única forma de reverter esse quadro é o indivíduo. O indivíduo. Não é depender do Estado, não é depender da educação, é ele se conscientizar que para virar a página da sua vida, ou para quebrar essa continuidade de miséria, de escassez, é só ele se esforçando. Então você vai ter que ter um indivíduo que se sacrifique pela próxima geração e ele faça isso com consciência. Ele vai ter que, sem depender da educação, ele vai ter que estudar mais do que os outros. Sem depender do Estado, ele vai ter que trabalhar mais que os outros. Para que a sua próxima geração tenha ele como referência e que a próxima geração consiga ascender com intelecto,
com mente e com esforço. Não tem outro caminho. Não vai depender do Estado, não vai depender da política, não vai depender da economia, não vai depender de nada. Entendeu? Agora a gente entrou numa coisa legal, que a religião, vamos dizer assim, ela tem um fator muito preponderante, positivamente dizendo, para influenciar os indivíduos a ascender em seu intelecto, na sua sociedade, que a igreja nas suas tá habilidades. Sim. Sim, Entendeu? É verdade. Então a igreja tem um papel, trazendo agora para o Pray, né? Trazendo, a igreja tem um papel muito importante na formação do indivíduo, a deixar o menino longe de problemas, longe das drogas, longe da criminalidade, tendo boas referências ali. Então, quantas pessoas não tinham? Eu tive uma boa educação. Eu sou filho do Capão Redondo, Jardim Ângela, Capão Redondo, Embé, Jardim Lídia. Você tá doido, velho? Vaz de Lima, Maracá, só biboca. Você pega da ponte pra lá, todo o bairro que tem nome de mulher é B.O. É difícil. Você vê nome, é perigo. Você quer saber se um bairro é perigoso ou não? Se ele tem nome de mulher. Jardim Irene, Jardim Ângela, Jardim Rosana. Você vai pegando Rosana, você vai vendo, Jardim das Rosas. Parece furacão também, né? Se tem nome de mulher, cara, fica esperto, cara. Entendeu? Jardim Lídia. Mas é sério, né, o negócio? Lídia, é verdade. Eu conheço bastante ali. Você vai ver. Mas é legal quando você vai a algum lugar onde você mora. Eu moro nos jardins. Jardins. O cara acha que aqui Jardim Caraí, Jardim Lídia. Só quebrada, meu amigo. Jacira. Jardim Jacira. Você entendeu? Uhum. Então você começa a perceber que a igreja tem um papel muito importante dentro desses núcleos, né, cara, periféricos, né? De influência, né? De referência. Sim. A igreja, por exemplo, a minha educação, graças a Deus, porque de pequeno você tem que falar em público, você tem que dominar o seu português, você tem que ter uma, uma construção gramatical coerente. Sim. Sacou? Você aprende algumas regras de... te ensina um pouco de disciplina ali, né? Sim. Você estimula seus neurônios, né, cara? Sinapses mentais, engramas mentais, né? Uhum. Pô, o tempo todo. O tempo todo. Você tem que se comunicar, de repente, se você já tem uma predisposição, mas você já vira líder de algum departamento. Você já vira líder. E aí, na liderança, você vai executar ali coisas que parece que você tem que se esforçar, mas que é um treinamento para depois, quando você, de repente, ter o seu próprio negócio, o seu próprio empreendimento, tá ligado? Ou você sendo um funcionário, mas você já tem prerrogativas de liderança. Isso é treinado na igreja. Sim. Você entendeu? Tomada de decisão, leitura do ambiente. Você vê aquela pessoa que está numa posição errada, você fala, puxa, esse cara aqui, ele está numa posição errada. Esse cara, ele está querendo cantar, mas ele não tem essa característica clara, ele vai treinar um pouco, e o outro cara que está sentado ali, de repente, fazendo uma outra coisa, ele tem mais talento, então você tem que ter essa visão, vamos mudar, né? Essas peças aqui. Tem gente que é muito bom para evangelismo, tá? Às vezes aí você vai administrando. Exatamente. Muito verdade. Esse cara é muito comunicativo, ele é bom para se comunicar, e o outro que tem um problema com isso, ou mais dificuldade, vamos dizer assim, ele está num cargo que o outro poderia desempenhar melhor, né? Tem uma memória boa, vai tocar legal. Você entendeu? Então aí, essa questão da liderança, né? Muito e você fazer isso, mediar conflitos também, né? Porque você tem qualquer estrutura que tenha pessoa, você tem ego. Tem ego. Tem ego. Me tirou meu solo. Me colocou escanteio, eu não venho mais aqui. Aí você tem que mediar isso, né? Quando uma irmã lava a cortina, sendo que é a outra que lava, eita, aí é onde dá o problema. A irmã da limpeza. É louco, cara. E tem muito disso, né? Tirar a minha parte, não fui lá, um ano que eu não dou uma saudação aqui, ou eu não pude anunciar isso, aquilo. Parece simples, né? Mas quando você aprende, até depois que cresce na sua família, que você constrói sua casa, você consegue gerenciar melhor ali, né? Verdade. E é uma questão de observação. Isso aprende aonde? Cara, quando você tem um mecanismo, uma estrutura, um organismo como igreja, né? Igreja na periferia, cara, você é louco. É uma influência positiva espetacular. Sim. Para a formação do indivíduo. Voltando ao que eu estava dizendo. Para reverter esse quadro da questão social no Brasil,
é só com conscientização individual. Individual. O cara fala assim, eu vou ter que me esforçar o dobro pra minha filha, pro meu filho, não passar o que eu tive que passar. Sim. E aí você cai num cair outro... na real, mas assim. aí você cai num outro problema, né? Que é aquela premissa árabe, né? Que uma geração forte vai produzir uma geração fraca. Nossa, E a geração fraca leva tudo a perder. A ruína. A ruína? A geração fraca leva a ruína. Mas assim, a ruína, aí a ruína traz uma geração forte. Então é um ciclo que nunca se encerra. Nossa, que a gente está produzindo uma geração fraca. Sim, sim. A gente está produzindo ela. Então, logo virá o caos. Logo à frente, né? Prenunciado. Quem observa já percebe. Já consegue perceber. Daí, desse caos, vem uma geração forte. Nossa, incrível, top. Entendeu? Sim, sim. E é um mecanismo que vai acontecendo, é milenário isso, né? Você vê a ruína de grandes impérios, né? Eles foram ficando boçais, né? Sim, sim, Foram ficando boçais, foram ficando... Olha, né, é muito engraçado isso, porque tem algumas pessoas que quando você tenta falar, meu irmão, você tem que acordar pra vida. Não, pô, não é assim que você tá levando de um jeito errado. A pessoa não quer te ouvir. Ela quer agir pura e simplesmente por instinto e não por raciocínio. Não, a hora que vir eu resolvo, a hora que vir eu faço, mas não quer fazer um planejamento, né? Então, essa atitude instintiva, igual de um animal que na hora assim gera um problema, né? Verdade. Você tenta falar, não, cara, é assim, assim, e as pessoas não querem ouvir. É um animal que tá ali. Inclusive, eu quero entrar nesse tema através de um tema que eu propus aqui, né? Geralmente aqui é bate-papo, é um pouco solto, né? O tema a gente vai levando, mas eu não consigo, eu sempre gosto de ter um tema ali, é um roteiro interno, né? E eu gostaria de entrar no tema da música. Música. Porque a música influencia muito, né? Sim. E assim, pessoal de casa aí já viu, esse foi só o começo, já viu como que o negócio aqui tá forte, o negócio é profundo. O irmão Sérgio é rios de conhecimento, gente. É rios de conhecimento. Quem tá falando aqui não é uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, que nunca viveu, né? Ele mesmo falou, ele foi nos locais, ele viu, ele passou por tudo ali. Inclusive, a gente vê na Bíblia, tem Paulo e Pedro, né? Aí o apóstolo Paulo tinha tudo ali na mente, tudo já... eu sei essa flor, eu sei como é que ela é, pela teoria, né? Ele estudou muito. Aí tinha Pedro. Não, Pedro era diferente. Ele sabia da flor, mas porque ele pegou a flor na mão, ele cheirou, ele sabia a fragrância. Eu imagino assim, você, irmão Sérgio, como Pedro. Tem o conhecimento, você foi lá, você viveu, né? Então, quem tá ouvindo a gente de casa, põe a mão na consciência, gente. Põe a mão na consciência e abra a sua mente, abra o seu coração e comece a entender, né? Que algumas coisas não são emocionais. Tem um dia que a gente tem que cair na real e falar, não, daqui pra frente eu vou tomar as rédeas da minha vida, né? No meu bairro, na minha família, tem muita gente que precisa tomar as rédeas, né? Vergonha. Vergonha, culpa. Culpa. Você tá perdendo seu campo vibracional. Isso. Você tá perdendo seu Éden novamente. Sim, sim. Se você tá numa roda de gente e você tá ali falando e na hora você não percebe, tá? Só que depois que você sai dali e ali tá falando e fala mal de um, fala outro, que o outro não presta, e que o fulano pegou fulana, e que ciclano não vale nada, e que aquela ali é uma piranha, que a outra fez isso aqui, e que aquele ali é um safado. Você pode perceber, você vai sair dessa roda, e daqui a pouco teu espírito deprime.